Queridos irmãos, com alegria eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Obrigado pela sua recepção, por se assentar. Eu quero ser muito grato a Deus pela bênção desta oportunidade que Deus nos concede, estarmos aqui reunidos juntos com o propósito de adorarmos a Deus, prestarmos o nosso culto de adoração e também recebermos uma porção da palavra de Deus. Eu quero ser muito grato a Deus por mais uma vez me permitir assumir uma tribuna, podendo fazer uso da palavra de Deus e abençoando os irmãos com uma porção da parte da palavra de Deus sobre os vossos corações. Grato a Deus pela vida do pastor Zacarias, também o pastor Gideão, que nos concede estarmos aqui, ao pastor Elias, tio Elias, que nos concede a oportunidade, o convite, e toda a família que está aqui presente, uma grande parte da família e toda a juventude. Isso continue vos abençoando de uma forma muito especial. Grato a Deus também pela vida da minha esposa, pastor, que me acompanha. Bênção de Deus, graças a Deus por todas estas coisas que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Já fomos ministrados com uma porção da palavra de Deus pela vida do pastor Gideão, e depois desta ministração tão abençoada, eu quero pelo menos ser um pouco usado assim como o pastor Gideão, que Deus me use um pouco também para a glória do seu nome. Eu pedi a Deus uma palavra, uma direção, e Deus me direcionou uma palavra e eu quero compartilhar com vocês. Vocês recebem uma palavra da parte de Deus? Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, o seu capítulo é o capítulo de número 17. Enquanto você vai localizando o texto da palavra de Deus, ao término do culto eu estarei ali na frente da igreja com o meu material. Você que ainda não adquiriu, tem a oportunidade de adquirir. Eu escrevi um livro por título Você Não é Lembrete, Você é Referência. Eu falo baseado sobre a história da mulher de Ló, apresentando alguns pontos negativos que ela deixou e trazendo a nós a oportunidade de lembrarmos que Deus não nos chamou para ser um lembrete, mas Deus nos chamou para ser uma referência dele nessa terra. Você tem a oportunidade de adquirir. E alguns irmãos que me acompanham nas redes sociais, no Instagram, percebem pelas minhas postagens, meus stories, que eu sou crente raiz. E por quê? Todo crente raiz, ele gosta da presença de Deus, como também ele gosta de comer, sim ou não? Você tá meio, esse sim foi meio desenganado pela medicina. Gosta de comer, sim ou não? Crente raiz gosta de comer. Após o culto, ele dá lugar na comida também. E aí, com essa, eu lancei uma camiseta com a frase Deus está aqui. Quando eu era pequeno, todas as vezes na hora da refeição, eu brincava muito, na hora do almoço, minha mãe me chamava a atenção, que ela dizia que era um momento sagrado, e ela sempre dizia, Deus está aqui. Então eu atribuí esse momento, essa frase da minha mãe, a tudo que eu gosto de comer. Então quem me acompanha vê lá que eu posto uma parmegiana e coloco lá embaixo, Deus está aqui. Como hot dog, coloca embaixo, Deus está aqui. Eu não vou continuar falando para não te dar fome, para você prestar atenção na ministração. Mas daí eu fiz a camiseta que todo crente tem que vestir. Deus está aqui. Você não só gosta de comer, como também tem que provar que você gosta, vestindo a camiseta Deus está aqui. Ao término do culto, se você sentir de Deus me abençoar, eu sinto de Deus de ser abençoado. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Primeiro Samuel, capítulo 17, o seu versículo 16 é um texto muito conhecido de todos os amantes e leitores da palavra de Deus. Capítulo 17, seu versículo é o versículo de número 16, tão somente. A palavra de Deus, na tradução que tenho em mãos, diz da seguinte maneira: Durante 40 dias, apresentou-se o filisteu pela manhã e à tarde,
Alguns vão dizer, alguns estudiosos, que esse à tarde quer dizer ao cair do dia e o início da noite, ou seja, de manhã e à noite. Eu repito, durante 40 dias apresentou-se o filisteu pela manhã e à noite. Amém. Eu quero falar com vocês sobre um tema que Deus pôs ao meu coração. Eu quero falar com os irmãos sobre, respeitando a temática de vocês, eu quero falar sobre o seguinte tema: é possível transformar problemas em experiência. É possível transformar problemas em experiência. Não se irrite comigo, tão somente agora, eu não farei isso ao decorrer da mensagem. Mas olha para alguém que está do seu lado, diga isso para ele ou para ela: é possível transformar problema em experiência. O primeiro livro de Samuel, ele tem início nos dias dos juízes. E ele vai descrever um período que vinha acontecendo naquele tempo. O momento em que eles estavam vivendo era uma transição governamental. Eles estavam migrando de um estilo de governo para outro estilo de governo. Eles estavam passando por uma migração governamental. E que migração era essa? Que transição governamental era essa? Eles estavam saindo do governo, do estilo de governo teocrático, e eles estavam agora iniciando, adentrando ao governo monárquico. O governo teocrático nada mais, nada menos é do que um estilo de governo atribuído à soberana vontade de Deus, ou seja, naquela época Deus regia o seu povo, Deus governava o seu povo e Deus direcionava o seu povo. Mas agora eles estão passando por esta migração e adentrando ao governo monárquico, ou a monarquia. A monarquia nada mais, nada menos é do que o governo de reis reinando sobre Israel. A pergunta inicial que vem diante da nossa mente é: por que Israel estava passando por esta transição governamental? Porque eles estavam deixando o governo de Deus e agora se submetendo ao governo de reis reinando sobre eles. Tudo isso acontece simplesmente porque por um tempo da história Israel vinha sofrendo com alguns sacerdotes, profetas ou alguns representantes de Deus que vinham falhando diante do povo. E por meio desta falha diante do povo, eles se corrompiam e eles deixavam de obedecer à vontade de Deus. A nação, ao observar estes homens que começaram a se corromper e transgredir a vontade de Deus, eles passam a deixar de desejar que Deus governasse eles, porque eles não conseguiram compreender detalhadamente que o homem é falho, mas o Deus que chama o homem não é falho. Eles não conseguiam fazer esta diferença, essa distorção que eles estavam vivenciando. Então, Israel passa a desejar a ser como algumas nações circunvizinhas, que já tinha alguns reis reinando sobre eles. Embora eles acreditassem que se um rei reinasse sobre eles, resolveria o problema que eles estavam enfrentando, eles não compreenderam que eles só conseguiam prosperar quando Deus era o seu único e suficiente rei, reinando sobre a vida de cada um deles. Embora o desejo de Deus inicial ou principal, ou o propósito original de Deus não era que estabelecesse reis sobre o seu povo, Deus permite que o pedido do povo tenha um êxito e se cumpra diante do povo. E assim Deus o faz, permite que um rei se assente sobre a cadeira do trono de Israel e comece a reinar sobre todo Israel. Eles compreenderam que o estabelecimento de um rei resolveria o problema, mas eu torno a dizer, o que eles não compreendiam é que eles só conseguiam prosperar porque Deus governava as suas decisões e as suas atitudes. Assim eles o pedem, assim o acontece. O primeiro rei de Israel se assenta sobre a cadeira do trono, a saber, Saul. Saul se assenta sobre a cadeira do trono e começa a reinar sobre
todo Israel. Nos primeiros anos de seu reinado, Saul ele tem êxito, ele tem grande exímio, ele faz o que era a vontade de Deus, mas com o passar do tempo ele vai afrouxando a sua dependência diante de Deus. Ele deixa de ouvir a voz de Deus como ouvira no tempo passado, ele deixa de obedecer ao Senhor e com isso ele vai enfraquecendo o seu reinado diante de toda Israel. Diante desta situação, onde ele enfraquece a sua dependência e submissão diante de Deus, Deus chama Samuel para ter uma conversa com ele, pois Samuel tinha sido o homem que havia estabelecido Saul como rei diante do povo de Israel. Deus chama Samuel para ter uma conversa com ele a respeito do rei que estava reinando sobre Israel. E essa conversa ela se passa no capítulo 16, o seu versículo de número 1, quando Deus chama Samuel e tem uma conversa assim, bem no canto da orelha. Ele chega para ele e faz uma pergunta que tira o chão de Samuel. A pergunta de Deus para Samuel é a seguinte: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? A pergunta que Deus faz a Samuel é uma pergunta confrontante, é uma pergunta que tira o chão de Samuel. Mas a pergunta de Deus é uma pergunta retórica, é uma pergunta que já tinha resposta engatilhada da parte de Deus. Após a interrogação, após a pergunta de Deus, Deus continua a sua fala com Samuel e ele diz o seguinte: Samuel, enche o teu chifre de azeite ou seu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita e mostrar-te-ei o novo rei de Israel. Deus está estabelecendo para ele a solução do problema que estava acontecendo. Samuel, não se preocupe, ele não está fazendo o que me agrada, mas por intermédio da sua vida, eu vou resolver este problema e vou colocar a situação no eixo novamente. Deus dá duas direções a Samuel inicialmente. A primeira direção que ele entrega a Samuel é a seguinte: enche o teu vaso de azeite. A segunda, ele diz: vem. Isso é muito interessante, o detalhe ou os pormenores que Deus apresenta a Samuel, como ele iria ungir o novo rei de Israel. Primeiro, Deus diz para ele: enche o teu vaso de azeite. Mas se você ler esse texto nos originais, você vai perceber que a expressão vaso aqui, ela quer dizer chifre. Raduan, e daí? Não importa, vai depositar o azeite lá dentro e vai ungir da mesma maneira? Não, isso demonstra os pormenores, como Deus é detalhista para ungir a vida de alguém ou escolher os seus vocacionados. A diferença de vaso e de chifre é muito simples. Se Deus estivesse dizendo a Samuel: enche o teu vaso de azeite, ele estava querendo dizer: pega algo que é produzido pela mão do homem e vai cumprir um propósito do reino de Deus. Mas ele não diz enche o vaso, ele diz enche o chifre, e o chifre é algo produzido pelas mãos de Deus, o homem não pode produzir. Deus estava mostrando nos seus pormenores que desde o princípio da unção de um vocacionado tem pequenos detalhes da mão de Deus para aquele que será ungido. O segundo propósito, a segunda fala de instrução que Deus entrega a Samuel é a seguinte: após ele dizer enche o teu chifre de azeite, ele diz vem. Ele não disse a Samuel: enche o teu chifre de azeite e vai. Se Deus estivesse dizendo a Samuel: enche o teu chifre de azeite e vai, Deus estaria dizendo: vai e escolhe, vai e encontra, vai e procura. Mas Deus estava conduzindo toda esta unção que seria executada. Deus diz: enche o teu chifre de azeite e vem, me segue, que eu que vou te mostrar, eu que vou te apresentar. Não é você que escolhe, não é você que encontra, não é você que acha que é, eu que vou mostrar quem é, e quem eu mostrar, todos saberão que será o novo rei de Israel. Assim acontece. Eu quero encurtar a história para assim aproveitar todo o tempo que eu tenho. Você conhece a história. Ele chega na casa do Jessé, passa todos os filhos, unge a Davi, o grande esperado momento da unção sobre a vida de Davi. E a unção, numa linguagem mais simplificada, nada mais, nada menos é que um privilégio.
O reconhecimento é um privilégio de Deus sobre a nossa vida. A unção de Deus sobre a vida de Davi é um privilégio. Mas o que poucos conseguem compreender é o seguinte: que unção é um privilégio, sim, mas um privilégio que traz problemas. Porque antes da unção você é visto de uma maneira, antes da unção as pessoas falam de você de uma certa maneira, mas após a unção você tem responsabilidades, porque a unção é um privilégio, e um privilégio que impõe responsabilidades. A partir do momento que você pedir a Deus a unção de Deus, você tem que ter a noção que você será alguém mais responsável com a santidade de Deus, responsável com a vida cristã, responsável com uma vida de oração, responsável com uma vida de leitura, responsável com uma conduta social, responsável com uma vida moral, responsável diante da sociedade, porque não adianta ter a unção de Deus e viver assim numa linguagem bem nossa, uma vida avacalhada. Tem que ter a unção de Deus e ser responsável e fazer por onde a unção de Deus que nós recebemos do Senhor. Davi, ele passa por alguns problemas antes da unção e alguns problemas depois da unção. Antes da unção, os problemas de Davi é dentro do pasto, é cuidando do rebanho do seu pai, é tentando espantar o urso, o leão, ou até mesmo matando literalmente. Esses são os problemas de Davi. Mas após a unção, os problemas se intensificam, os problemas aumentam. Após a unção, os problemas de Davi, além de cuidar do rebanho do seu pai, é um Golias que ele teve que enfrentar, é um homem ciumento que ele teve que lidar, são as falácias, são as calúnias, são a fofoca. Depois da unção, a intensidade aumenta daquilo que Deus tem para você, e as pessoas começam a te observar mais. Já tem um texto que o próprio Jesus disse: a quem muito é dado, muito também será cobrado. A quem mais recebe de Deus, mais terá cobrança. E não adianta você, jovem, adolescente, ficar com aquele chorinho pelo canto: ai Senhor, mas eu tenho que passar por isso, ai meu Deus, eu tenho que passar por essas situações. Você não queria a unção de Deus? A unção de Deus não é somente para curioso, a unção de Deus é para quem se envolve no reino de Deus e entende: eu preciso ter que enfrentar todas estas situações. E eu quero falar com os irmãos sobre o primeiro problema que Davi enfrenta após a unção. O capítulo de número 17 se inicia. Todos estão tranquilos, calmos, vivendo a sua vida cotidiana. De repente, enquanto eles estão vivendo a sua vida cotidiana, a sua vida pacata, Israel começa a ouvir um barulho de marcha, um barulho de tropa. E quando eles começam a ouvir este barulho de marcha, de tropa, eles começam a perceber que esse barulho está vindo da montanha de Socó. Quando eles levantam os seus olhos, eles avistam um grande número de soldados filisteus se enumerando, marchando e se posicionando para vir pelejar contra o povo de Deus. Diante desta situação, a Bíblia diz que tem um grande número de soldados para pelejar contra o povo de Deus. O capítulo 17, o versículo de número 3, diz que o povo de Deus estava de um lado, os israelitas estavam de um lado, na montanha de Azeca, enquanto os filisteus estavam ao outro lado, na montanha de Socó. E no meio deles tinha um vale, tinha uma fronteira, conhecida e chamada como Éfes-Damim, ou o significado do seu nome, fronteira sangrenta ou fronteira de sangue. Naquele momento, enquanto os filisteus estão prontos, enumerado em todos os seus soldados, de repente, no meio de toda aquela fileira dos filisteus, vem saindo um homem alto, um homem valente, um homem forte, por nome de Golias. Ele se coloca de frente do seu exército, ele enche o seu peito, ele se prepara, sendo um homem considerado um gigante, um homem alto, um homem valente. De repente ele se coloca diante de todos os demais soldados filisteus, vai até a ponta da montanha, olha para os israelitas, e no capítulo 17, os seus versículos 8, 9 e 10, ele lança um desafio. O desafio que Golias lança é o seguinte: escolha um homem que desça a mim
para pelejar comigo. Se ele me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer, sereis nossos servos. Ele começa a lançar o desafio dizendo: olha, a partir de hoje, vocês têm um problema comigo, e enquanto vocês não resolverem este problema, eu não saio da minha posição. E detalhe, eu não quero uma luta com todos os soldados, eu quero uma luta unânime, uma luta no singular, entre eu e mais outro soldado. Eu quero que vocês escolham o homem mais corajoso de vocês e venha pelejar comigo. Diante deste desafio, o capítulo 17 e o seu versículo de número 11 diz que após o desafio de Golias, Saul e todo Israel espantaram-se e temeram muito. Todos ficam apavorados, todos ficam temerosos, todos ficam com tanto medo, que de repente o medo toma todo o exército israelita. E a pergunta é: por que eles ficam com tanto medo de Golias? Por que eles ficam tão apavorados com o desafio de Golias? Porque nós sabemos muito bem, Golias era um homem gigante. Alguns vão dizer que ele tinha mais de 3 metros de altura. Golias, sendo um homem alto, sendo um homem gigante, ele era um homem preparado, era um homem aguerrido. A Bíblia diz que ele vestia um capacete de bronze e uma armadura também feita de bronze. Só o seu capacete, a sua armadura. E a Bíblia diz que ele também tinha caneleiras grossas e pesadas, todas escamadas, que não tinha nenhuma fresta para ser atacado. Toda a sua armadura pesava cerca de 60 a 70 quilos, só de armadura. Na sua bainha tinha uma espada. A ponta da sua espada era feita de ferro, e só a ponta da sua espada pesava cerca de 8 a 10 quilos, só de armadura. Este homem tinha quase 80 quilos sobre ele. Quando os israelitas olham para Golias, eles compreendem: é um inimigo descomunal, não tem como derrubá-lo, não tem como destruí-lo, não tem como arruiná-lo, não tem como vencê-lo. Mas diante desta situação, enquanto Golias todos os dias se posicionava na ponta da montanha de Socó e lançava o seu desafio pela manhã, pela noite, 40 dias desafiando o povo de Deus, nenhum dos soldados israelitas se posiciona. O que Saul faz é o seguinte: ele manda um edito, um veredito, um decreto, e ele diz: traga diante de mim todos os homens mais velhos e todos os filhos mais velhos de Israel. Nós iremos nos acampar na montanha ou no vale de Elá, e lá nós estaremos nos preparando para pelejar contra este gigante. Durante 40 dias ninguém se posiciona, mas diante de toda esta situação, por detrás dos bastidores, por detrás da cortina, Deus está preparando uma possibilidade para algo incrível acontecer. Grave isso: todas as vezes que uma situação se levante diante de você, Deus sempre estará preparando uma possibilidade para quem crê e se disponibiliza. Quem crê e se disponibiliza, Deus sempre tem um plano, Deus sempre tem uma estratégia, Deus sempre tem algo para aqueles que acreditam que é possível em Deus, porque em Deus tudo é possível. Enquanto eles estão todos eufóricos, apavorados, espantados, Jessé está preocupado, porque os seus 3 filhos mais velhos, Eliabe, Abinadab, Samar, eles estão lá dentro. E enquanto eles estão lá dentro, não sai notícia de como eles estão. Então Jessé manda chamar a Davi lá no campo, lá no rebanho, e diz: Davi, eu estou preocupado com seus irmãos, eu não sei o que está acontecendo com eles, eu não sei, eu não tenho notícia. Faz o seguinte: pega um bocado de farinha, pega alguns queijos, pega alguns pães, leva até os seus irmãos, entrega para o comandante dos seus irmãos e pergunta como é que eles estão. Eu estou preocupado, eu preciso saber o que está acontecendo. A Bíblia diz no capítulo 17, o versículo de número 20, que Davi, ele se prepara na madrugada, ele se levanta e ele vai até o encontro dos seus irmãos. Quando ele chega diante dos seus irmãos,
ele está entregando comida para eles, para o comandante dos seus irmãos, e ele começa a perguntar: e aí, como é que vocês estão? O pai está preocupado, quer saber o que está acontecendo aqui dentro do acampamento, desse vale, que vocês não dão notícia. A Bíblia diz no versículo de número 23, que estando Davi ainda a falar, ele escuta Golias no seu desafio matinal, se colocando na ponta da montanha e dizendo: escolha um homem que desça a mim para pelejar comigo. Quando Davi escuta isso, ele para tudo e diz: como é que é? Quem que é esse camarada que está afrontando o exército do Deus vivo? Quem é este incircunciso filisteu para lançar esta afronta diante do Deus Todo-Poderoso? Enquanto Davi está fazendo essa pergunta, os homens começam a esclarecer a Davi, dizendo: Davi, sabe o que acontece? Este gigante, este homem por nome de Golias, durante 40 dias ele está nos desafiando. Ele grita de manhã e ele grita de noite, e diante de toda essa situação não tem um soldado que se levante para pelejar contra ele. Diante de algumas perspectivas psicológicas, alguns vão dizer que os nossos problemas, eles não precisam ficar latente dia a dia diante de nós, basta eles se apresentar em pontos estratégicos. Como assim, Raduan? Golias, ele se colocava em 2 pontos estratégicos para afrontar o exército do povo de Deus. Ele vinha de manhã e desafiava o povo de Deus, ele vinha à noite e desafiava o povo de Deus. Era mais ou menos assim: eles acordavam e o problema estava lá, eles passavam o dia todo aflitos com o problema. Quando eles chegavam em casa, não sei, para descansar, dormir, tomar um banho, ele vinha de novo na ponta da montanha e dizia: olha, vocês têm um problema comigo, enquanto vocês não resolverem esse problema, eu não saio daqui. Eles acordavam com problema, dormia com problema, e acordava com problema. 40 dias ninguém faz nada, até que Davi chegou e disse: vai acabar esse problema, porque eu vejo isso como uma experiência de Deus para a minha vida. Enquanto alguém está olhando e observando é um problema, tem aqueles que têm a perspectiva da possibilidade em Deus, e quem vê pela perspectiva de Deus, ele nunca vai olhar como um problema, ele sempre vai enxergar. Isso é uma experiência que Deus quer marcar a minha história. Eu vim pregar para essa juventude, dizer que tudo aquilo que você carece em Deus é possível, mas vivendo uma vida carnal, terrena, crendo nas coisas dessa terra, não tem como acontecer, não tem como mudar a situação. Davi se posiciona e diz: calma aí, antes de eu entrar nesta peleja, vocês precisam me responder 2 perguntas. Primeira pergunta de Davi no versículo de número 26: que farão ao homem que matar este incircunciso? Segunda pergunta de Davi: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército? Perceba e entenda minuciosamente, Davi, ele não estava interessado na recompensa. Davi, ele estava preocupado, me desculpe a expressão, porque tinha um bando de marmanjo, de soldado apto para entrar na guerra, e ninguém faz nada e aceita a afronta do inimigo. Davi, ele não estava focado na recompensa, ele estava focado em desfazer a afronta que fizeram do nome de Deus. E está na hora da nossa juventude se levantar e mostrar para os gigantes desse século onde nós vivemos, que lá no mundo pode ter muito Golias, mas na casa de Deus, Deus está levantando Davi, para mostrar que os Davis de Deus vai mudar a situação e trazer um novo nível de possibilidade para coisas impossíveis. Davi se posiciona e diz: é o seguinte, e responda. E os homens dizem a Davi: o rei diz que quem vencer, ele vai dar a mão da filha dele, vai dar riquezas e vai isentar de impostos. Perceba que Davi faz perguntas. E daí, Raduan, que a partir do momento que você faz perguntas, você se torna envolvido no problema.
Como assim? Me explica melhor. Quando você toma conhecimento de um problema e faz uma pergunta, Deus te levanta como solucionador desse problema. Como assim, Gaduan? Eu vou ser bem mais rasgado. Se você não está interessado em ajudar, não vai perguntar o que está acontecendo. Se você não vai se envolver, não pergunta, não manda o WhatsApp, não vai caçar coisa para você. Porque a partir do momento que você pergunta, Deus está te estabelecendo como alguém para resolver o problema. É por isso que no nosso tempo, eu vou falar, tem muito curioso que quer saber o que está pegando, quer saber o que está acontecendo, mas não se envolve, não ajuda, não estende a mão. Deus não está procurando curioso para saber o que está pegando. Deus está interessado nos Davi que pergunta e fala: pode deixar que eu vou me envolver, pode deixar que eu vou entrar, pode deixar que eu estou nessa. Se você é curioso, irmão, me desculpe, com todo o respeito do mundo, mas pela autoridade da palavra e regência do Espírito Santo, fica na sua se você não vai ajudar. Mas se você vai ajudar, mergulha, porque o Deus da possibilidade desceu aqui em Curvelo nesta noite para dizer: eu vou tornar as coisas impossíveis possibilidade para quem se disponibiliza. Kelema Súria. Eu sinto uma presença de Deus encorajando alguém aqui nesta noite. E esse tema não vai ser uma frase só estampada no teu peito. Esse tema vai ser uma frase que vai continuar te acompanhando nos seus dias, na tua vivência, no teu cotidiano. Eu não sei se existe, mas assim, numa linguagem nossa, jovial, dá um ranço santo de gente curiosa, porque não se envolve. Ele quer saber, mas não participa. E que evangelho é esse? Que só nos dá poder nas quatro paredes. Que poder é esse que nos enche só no seminário? E após o seminário, Deus não está na doutrina, Deus não está na escola dominical, Deus está em todo o ambiente onde você invoca o nome dEle. Ele se apresenta, Ele aparece. É por isso que tem aqueles que é fora da linhagem, da visão dos terrenos, porque enquanto alguém está dizendo é impossível, tem aqueles que estão gritando num feriado de carnaval, enquanto alguns, graças à pandemia, não vai ter, mas enquanto alguns estariam pulando, a gente está aqui dentro dizendo: é possível para quem crê, é possível para quem confia. Se você tem mão para levantar, levante e declare que é possível. Calassuniaua. Perceba a perspectiva de Davi. Davi, se você ler os 58 versículos do capítulo de número 17, em nenhum momento você verá Davi chamando Golias ele pelo nome, ou falando da estatura de Golias. Porque Davi, ele entende algo que nós precisamos compreender: a problema não se dá nome, a problema se resolve. A problema não se engrandece, porque a gente olha para o problema e diz: mas é grande demais, é impossível, não tem como. Mas quem acredita que é possível, olha para o problema e diz: pode ser grande, mas eu não vou te dar nome de grande, porque grande é aquele que me chamou, grande é aquele que mandou me chamar para me ungir, grande é aquele que foi atrás de mim, grande é aquele que me chamou. Tem gente que acha que é grande porque faz as coisas, mas eu te apresento um Deus que é grande não só porque faz, mas um Deus que é grande porque desfaz. O inimigo pode ser poderoso para fazer algumas coisas, mas Deus é muito mais, porque Ele desfaz o laço. E Deus veio dizer: eu vou desbaratinar o laço do inimigo, eu vou desfazer o que o inimigo arquitetou na mente de um jovem. E eu vim pregar na autoridade de Deus e te dizer que o que você precisa em Deus é possível. Davi se posiciona. E quando Davi se posiciona, é incrível que todas as vezes que nós nos posicionamos, alguém sempre aparece para desanimar nossa atitude. Já percebeu? Ninguém faz nada. 40 dias,
o Golias gritando de manhã e de noite, ninguém faz nada. Aí o Davi se posiciona e diz: eu vou fazer, eu vou desfazer a afronta do nome do Senhor. Quando Davi se posiciona, perceba, o versículo de número 28 diz: ouvindo Eliabe, quem é Eliabe? Irmão de Davi. Ouvindo Eliabe, acendeu-se a sua ira contra Davi. Ele chega até o Davi e diz: ô Davi, o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou o rebanho do nosso pai? Quem está cuidando do rebanho? O que você veio fazer aqui? O versículo de número 29 diz que Davi olha para ele e diz: que fiz eu agora? Numa linguagem jovial, uma linguagem nossa, mais ou menos assim: Eliabe, cuida da sua vida. Você está aqui 40 dias e não fez nada. Você está aqui 40 dias escutando a afronta do inimigo e não se posicionou. Agora que eu me posicionei, eu vou cair fora de jeito nenhum. Deus me chamou para esse propósito. Deus criou essa situação para que o nome dele seja glorificado. E ele me deu uma experiência, ele me deu uma história, ele me deu uma situação. A Bíblia diz que quando Davi responde a Eliabe, o versículo de número 30 diz que ele se desviou dele. Sabe o que falta em nós? A coragem para nos desviar de quem nos desanima. É incrível. Deus te chama para um propósito. Deus te chama para um caminho de possibilidades, não facilidade. Vai ser difícil, mas é possível. Ele te chama um caminho de possibilidades. Aí você compartilha para alguém que não tem dependência de Deus e não vive sobre a regência de Deus. Ele olha para você e diz: mas é complicado demais. Seu pai não tem condições. Sua família não é de elite. Você não tem status para isso. Você não tem cacique para essa situação. Agora me responde negócio. Quando foi que Deus chamou alguém e pediu canudo de formatura? Quando foi que Deus chamou alguém e perguntou se sabia falar inglês ou não? Quando foi que Deus chamou alguém e perguntou quem era a família dele? Se ele tinha sangue azul? Deus não está olhando para essa situação. Deus está olhando para quem se posiciona e diz: eis-me aqui que eu quero ser usado. Eis-me aqui que eu quero ser guiado pela tua vontade. Deixa eu te falar um negócio bem rasgado. Essa desculpinha para Deus não cola. De não dar, não tem como, não tenho dinheiro, não tenho recurso. Deus não te chamou para essa situação de pensamentos de impossibilidade. Deus é o patrocinador por excelência. Hoje Ele só veio te dizer: vem que eu patrocínio, vem que eu cuido, vem que eu direciono, vem que eu abro a porta, vem que eu te coloco lá, vem que eu faço para você. Só se posiciona. Raduan, eu estou tendo a clara compreensão nessa noite que Deus me vocacionou para uma chamada. E que ela não vai ser de facilidade. Que ela não vai ser tranquila. Eu falei que eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer. Olha para alguém que está do seu lado assim. Fala para ele ou para ela: aceita que dói menos. Deus te chamou sim. E Ele vai criar uma situação para te dar experiência e história. Escute, Golias não é obra do inferno. Golias não é obra do maligno. Golias não foi criado por Satanás. Golias foi preparado pelo Senhor para dar experiência a Davi. Enquanto você está dizendo que o seu problema é obra do inimigo, Deus está te dizendo: isso é para te dar experiência, para te dar história, para você parar de ficar aí, ó, na barra da saia da sua mãe. Ah, minha mãe ora, ai meu pai ora, problema é dele, problema é dela. Você tem que ter sua experiência com Deus, você tem que ter sua vida com Deus. Você não vai viver uma vida inteira dependendo da oração do teu pai e da tua mãe. Tem hora que vai vir problema na faculdade que você vai ter que resolver, que você vai ter que se posicionar na escola. É por isso que neste seminário nada mais, nada menos do que uma reunião espiritual ou religiosa que nos prepara para uma situação. E a situação que Deus está nos preparando é as possibilidades que Deus pode criar no caminho da impossibilidade. Enquanto alguém vai gritar e dizer não dá, Deus vai te fazer lembrar: comigo dá sim, vai, atravessa, mergulha, põe o pé, cria, vai.
Eu escutei uma frase certa vez, pastor Zacarias, que ela me acompanha por todo o longo do ministério. Um pastor, ele foi muito feliz em uma frase, ele dizia assim: quando Deus te mandar sentar, não olhe se tem cadeira, senta. Não olhe para as possibilidades ou impossibilidades, só obedeça. Porque aquele que dá ordem, ele cria tudo do nada. Ele cria situações para você triunfar naquilo que ele tem para você. Davi se posiciona, ele diz que está preparado para ir. Então a notícia se espalha. E quando a notícia se espalha, ela chega até o rei Saul. Chegam a Saul e diz: Saul, é o seguinte, tem um rapaz, diz que está pronto para entrar nessa guerra. Ele diz: então me dá a lista. É que tem um detalhe, tem lista não, só tem um nome. Quem que é? É o Davi. Quem? Davi. Ele disse que vai entrar na guerra. E quem é ele? Filho do Jessé, belemita, o mais jovem. Eu olhei, eu cacei na Bíblia e não encontrei o que alguns disseram, que Davi era feio, Davi era baixinho, e Davi era o excluído. Eu não achei nisso. Todas as vezes que eu vasculhei na Bíblia, principalmente no capítulo 16, o versículo 12 e o versículo também de número 18, diz que Davi era de boa aparência, de belos olhos, que ele era alguém aparente. Raduan, então qual era o problema de Davi para não estar lá com os irmãos dele? O único problema de Davi é que ele não tinha idade para ser alistado no exército. Olha o que Deus cria do meio do nada. Alguém que não tem idade para entrar, Deus cria uma situação e diz: enquanto tem alguém que pode e não faz, eu vou pegar alguém que não pode e vai fazer. Alguém que não tem capacidade de idade vai realizar. Eu preciso profetizar sobre a sua vida. Enquanto alguém está olhando para a sua idade, eu preciso te dizer: Deus ainda usa adolescente, Deus ainda usa jovem. Deus vai dispensar dons neste seminário. Deus vai encher jovens das possibilidades do céu para cumprir a vontade de Deus. Não importa se tem ou se não tem, Deus vai criar a situação e vai fazer as coisas acontecerem. Davi se posiciona, Saul diz: então manda chamá-lo. Quando Davi ele vem chegando até o rei, o versículo de número 32 diz o seguinte: quem tem certeza da chamada de Deus e da unção de Deus, escute e grave isso. Quem tem certeza da chamada de Deus não se menospreza. Não é que ele é arrogante, por alguns ele é tido como arrogante. Aquele que tem certeza da chamada, ele não se menospreza diante da situação de peleja. A Bíblia diz que quando Davi chega, o versículo de número 32, ele olha para Saul e já chega rasgando, já chega falando: disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu, o teu servo irá e pelejará contra ele. Davi já chegou chegando e disse: antes de você achar que eu não posso, que eu não tenho, que eu não consigo, eu preciso te dizer, eu sou a opção de Deus para criar a possibilidade aqui. Eu sou o instrumento de Deus para a situação mudar. Davi não é arrogante, ele tem certeza que o Deus que foi buscar ele lá no rebanho do seu pai era o Deus que ia ajudar ele agora, era o Deus que o iria fazer triunfar agora. Quando Saul escuta isso, o versículo de número 33 diz que ele olha para Davi e diz: Davi, mas é o seguinte, o homem a quem você quer ir pelejar é um homem preparado. Escuta, Davi, tu és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Saul estava querendo dizer a Davi que você tem de idade, ele tem de tempo de preparo. O que você tem de existência, ele tem de preparação, de vivência. Um pensamento meu, e assim a Bíblia me deixa pensar. Eu não quero acrescentar nada ao texto, mas eu quero ilustrar uma visão minha. Quando Saul
diz isso a Davi, Davi, no versículo de número 34, ele se apresenta diante de Saul. Ô Saul, peraí, antes de você menosprezar, deixa eu contar meu testemunho para o Senhor. Deixa eu contar para o Senhor o que o Senhor nunca viu, o que ninguém conhece, mas que eu tenho experiência no secreto. Tem gente que te vê aqui, mas não sabe o que você enfrenta lá. Davi se posiciona e diz: é o seguinte, você está me conhecendo, está me vendo, mas deixa eu te dizer um negócio, eu trabalho no campo para o meu pai. Eu sei, e eu cuidava do campo do meu pai, e todas as vezes que eu estava lá, acontecia algumas coisas extraordinárias. O versículo de número 34, na parte B, diz assim: sempre que vinha, não era esporadicamente, não era um dia assim, outro, era sempre que aparecia um leão ou um urso, eu tocava ele do rebanho do meu pai. Certa vez ele apareceu para pegar a ovelha do meu pai, um leão, eu segurei ele pela barba e rasguei ele ao meio. E teve uma vez que o urso também apareceu, assim como eu fiz com o leão, eu também fiz com o urso. Essa linguagem do versículo 34 não é uma linguagem metafórica, é uma linguagem literária. Realmente Davi enfrentou essas pelejas, enfrentando alguns leões, alguns ursos que apareceram para pelejar contra o rebanho do seu pai. Davi está olhando para ele dizendo: você me olha aqui, me vê novo, mas eu tenho experiência, e eu estou pregando para você, moço, para você, moça, que tem experiência com Deus. Ninguém vê você chorando no banheiro, escondido, para seu pai não ver, sua mãe não ver. Ninguém vê o que você escuta lá fora no mundo, e você engole seco, rasgando, só para permanecer a fidelidade. Ninguém vê o não que você diz, tendo a possibilidade de dizer sim, honrando a sua fé, honrando a sua possibilidade em Deus, de viver uma vida de santidade. Davi disse: eu tenho experiência. Ele disse: então tá bom, já que eu não tenho outro, vai você. Faz o seguinte, para eu não ficar com peso na consciência, veste a minha armadura e vai para a guerra. A Bíblia diz que o Davi veste, ele é obediente. Ele coloca a armadura de Saul, e quando ele coloca a armadura de Saul, o versículo de número 39 diz que quando ele veste a armadura, ele tenta andar, mas ele não consegue, porque a Bíblia diz que ele não era acostumado com aquilo. Davi, quando veste a armadura de Saul, ele diz: Saul, não dá para mim ir. E por quê? Porque a armadura é sua, não é minha. Como assim, Davi? Não dá para eu ir para uma experiência minha usando uma experiência sua. Não dá para eu entrar numa peleja particular minha usando o que não é meu. Escute, você precisa ter as suas próprias experiências com Deus. A possibilidade que Deus cria no nosso caminho, também igualmente a impossibilidade foi criada por Deus, porque se não são as impossibilidades da vida, nós não buscamos o Deus da possibilidade. A gente é acostumado a viver uma vida fácil. Quando o problema aparece, a gente diz: é o diabo, é o inimigo, é Satanás. Mas tem horas que Deus cria essas situações para você buscar a presença dele e entender: aos meus pés tem resolução, aos meus pés eu posso mudar. Davi, ele diz: olha, é o seguinte, eu não vou com as suas armaduras. E você vai como, Davi? Como você vai? Ele diz: eu vou com o que eu tenho, com a minha experiência. E o que você tem, Davi? Eu tenho um pedaço de madeira, que eu chamo de cajado de pastor. Eu tenho uma bolsinha, que é o meu alforje, a bolsa de pastor. Eu tenho uma funda. Você está me dizendo que você vai enfrentar aquele gigante com isso? Peraí, pode ser pouco para você, mas é a minha experiência. Pode não ser nada para você, mas é o que eu tenho habilidade. É muito melhor pelejar as suas guerras e as suas pelejas com aquilo que você tem habilidade, com que você tentar incluir alguma coisa que não é seu, não dá certo, não tem como, não desenvolve, não desenrola. Davi diz: eu vou com o que é meu. Ele diz: então vai. Diz: mas é o seguinte, acabou a munição, vou descer lá no ribeiro e pegar umas pedras. A Bíblia diz que ele desce até o ribeiro, pega 5 pedras lisas, guarda 4 dentro do alforje da sua bolsa, deixa uma na funda e diz: estou pronto. Ele diz: então tá bom, vai lá, Davi. O Davi sai em direção para
pelejar contra Golias. Ele vai levando 5 pedras. Eu já ouvi diversas possibilidades. Porque Davi pega 5 pedras. Desde a mais louca até mais a astronômica. Davi, ele pega 5 pedras, uma possibilidade. Porque se ele não acertasse na primeira, ele ia tentar na segunda e assim sucessivamente. Só me responda um negócio. O Deus que nos chama, ele tem plano B? Deus não nos chama com plano B. Essa é a loucura do Evangelho de Cristo. Deus nos chama com a possibilidade de um plano B. Não! Deus te entrega um plano e diz: é esse. Se você crer, vai dar certo. Se você não crer, vai estar aqui arquivado. Quando você quiser, você pega, vai lá e encontra o que eu tenho para você. Não, Deus não tem plano B. Por que Davi pega 5 pedras? A mais lógica e a mais coerente que eu entendi ao ler a palavra de Deus foi a seguinte. Eu já encaminho para finalizar. Todo começo de ano nós fazemos propósito de ler a Bíblia do começo ao fim, sim ou não? Sim ou não? É assim. Tá bom, depois você faz seu propósito. A gente faz o propósito de ler a Bíblia do começo ao fim. E a gente começa naquela empolgação, a gente vê a criação, a gente vê Noé, vê Abraão, e vai vendo a criação, as coisas acontecendo, e você fica assim: meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, como Deus é lindo. Aí quando chega a primeira genealogia, você diz: Deus me livre, mas por que tanta gente aqui? Por que vai colocar fulano gerou ciclano, e ciclano gerou beltrano? E assim, quando chega na genealogia, você diz: ah, parei. Detalhe, hein? Deus vê quando você pula a genealogia, tá? Aí chega a primeira genealogia, a gente pula, a gente sai fora. Quando a gente perde alguns pontos importantes da genealogia, a gente deixa de entender algumas coisas. Talvez a mais lógica ou coerência do porquê Davi, ele pega mais 4 pedras, fora do Golias, é porque, segundo a genealogia, 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 4 e 5, diz que Golias tinha mais 3 irmãos. Um se chamava Lami, um se chamava Sipai, e um não é dado nome, mas diz que é de grande estatura. O 4º irmão de Golias, ele talvez, possivelmente, ele é apresentado no 2º livro de Samuel, capítulo 21, e o seu versículo de número 16, que se chama Isbi-Benob. Davi, ele estava tão certo, mas tão certo, que ele ia derrubar Golias, como também ele estava indo preparado. Talvez apareçam os 4 irmãos de Golias. Então eu tenho uma pedra para o Sipai, eu tenho uma pedra para Lami, eu tenho uma pedra para Isbi-Benob, eu tenho um de grande estatura. Pode vir os 5, eu vou derrubar os 5 na pedrada, porque Deus me chamou para essa obra. Quando Deus te chama, Ele também te prepara para suportar algumas coisas inesperadas que possam acontecer. Deus não vai te chamar despreparado. É por isso que ainda jovem, Deus está te treinando em algumas situações, e você olha e diz: mas como? E Deus está te dizendo: isso é preparo, isso é experiência para eu marcar a sua história. Quando Davi se coloca diante de Golias, Golias olha para ele e o menospreza, dizendo: quem você acha que eu sou? Você vem a mim com pedra e pau? Você acha que eu sou um cão? Sabe aquele meme? Cachorro? O que? Cachorro não. Você está achando que eu sou um cão? Ô seu incircunciso, deixa eu te contar um negócio. Eu estou indo não é na força do meu braço, não. É porque você afrontou o meu Deus, e eu estou na posição representante de Deus para desarmar essa afronta e te dizer que é possível vencê-lo, é possível derrubá-lo. Hoje você não vai cair na força do meu braço, hoje você vai cair na força do nome do Senhor dos Exércitos, que me trouxe aqui para te derrubar. Colocou a pedra na funda, lançou e a pedra é lançada, e a Bíblia diz que ela bate na sua testa, na testa de Golias. Pela lei da física e o impacto da pedrada deveria jogar ele para trás.
Mas a Bíblia diz que quando a pedra bate na testa do Golias, ele cai com uma face no chão. Porque Deus estava mostrando algo muito simples. Você lança a pedra, mas quem derruba sou eu. Você toma atitude, mas quem lança no chão sou eu. Você só se posiciona e deixa que eu mude a situação. Quando o Golias toma pedrada e cai no chão, licença aqui, pastor, o Davi sai lá do lugar dele. O versículo de número 50 diz que ele chega diante do Golias. A Bíblia diz que ele sobe em cima do Golias, tira a espada de 8 quilos da bainha de Golias, segura na cabeça do Golias e começa. Era isso que você estava com medo? Era isso que vocês estavam apavorados? Era isso que vocês estavam com tanto medo, que vocês estavam com medo? Deus derrubou na pedrada, no menor de todos, pelo menor de todos. Aquilo que te apavora, Deus veio te dizer: se você se colocar em posição, se disponibilizar, como foi muito sábio o pastor Gideão, Deus vai te mostrar que é possível. Deus vai te mostrar que dá para mudar a situação. Eu vim pregar para alguém que precisa se disponibilizar ao que Deus te chamou, ao que o Deus te convocou, porque Deus está dizendo: eu quero conhecer aqueles que acreditam que é possível mudar a situação. Se coloque de pé. É possível pegar este grande problema e transformar em uma experiência de Deus para a sua vida. O que alguém disse que seria a sua morte, Deus veio te dizer: eu vou mostrar que vai ser um grande ponto da sua história. Eu vou te marcar, eu vou te dar uma experiência que vai marcar a sua história. Talvez alguém ainda não te conheça pelo nome, mas Deus hoje veio te dizer: eu vou mostrar que a disponibilidade que você se põe diante de mim, eu vou criar uma situação, vou te dar respeito, vou te dar nome, porque alguém precisa entender que a juventude, a geração de Deus está se levantando, crendo que as coisas podem se tornar possíveis. Adão, é o seguinte: a pandemia entrou e eu deveria me posicionar melhor. Porque para quem a desculpa era falta de tempo, a pandemia mostrou que não era falta de tempo. E desculpe, com todo respeito ao altar que eu prego e aos pastores e à igreja que me escuta, mas a pandemia demonstrou que mais do que negligência é falta de vergonha. Está na hora de nós não só estamparmos essa frase no peito, mas vivermos as possibilidades de Deus. Aqui nós vivemos as possibilidades do batismo, do revestimento. Mas Deus quer te dar possibilidades na vida financeira, na vida sentimental, na vida emocional. Deus quer provar para você. Ele não depende de provar nada para ninguém, mas Ele quer provar para você que quando você se posiciona, as coisas impossíveis se tornam possíveis. Aquele que crê. Nesta noite de seminário, eu precisava pregar esta mensagem calmo. Eu me segurei, mas o Espírito me toma aqui nesta noite para dizer: está na hora de você viver estas possibilidades. Mais do que dizer, viva. E Deus veio te dizer: o que as coisas que se destabilizaram durante toda essa pandemia e se agravaram mais, hoje eu quero te dar uma nova possibilidade. Eu quero te levar mais fundo para viver uma nova possibilidade em Deus.